sou eu. Você vai passar por isso tudo, ele quer igual. Ah, vai dar. Toda vez, tem que dar um excelente no chão, daí eu deixando de jogar em mim, né? Aí quarta. Boa noite. Tudo bem? Graças a Deus. Super. Ah, foi pra mim? Nossa amiga dos estudos dos espíritos. Anderson. Já te vi várias vezes. Ele existiu. Era ele que estava testando a gente? Tem estrelinha também? Era ele que estava Tem testando a estrelinha? gente? Não, acho que não foi ele. Não, tinha um outro Anderson também. É, hoje o... Não tem super fã? Hoje eu estava conversando com a minha amiga também lá deitada, ela disse que viu também, gente. Ai, que legal. Tem bastante gente aqui fora. É, Olha esse vídeo. ela falou, eu vi você no programa lá no Estudo do Livro dos Espíritos. E eu não... É na sua casa, irmã? Na minha casa não, mas é um centro que funciona na casa de amigos. Eu não queremos saber se eu vou para lá. Tão famoso. Minha vizinha também tá ficando chique, parecendo uma televisão de televisão. Eu não vou saber a televisão. Bem, Sim, senhor. Ué, presta atenção no que você fala, você não precisa ficar preocupado. Você vai ligar. Puxa vida, eu jogo o seu verniz, assim, antes. eu adoro isso. Porque assim, enquanto ela pega o cadê, ela esquece de mim um pouco. Esse relógio está adiantado. 5 minutos aí, tá adiantado. Deixando para perder. É verdade, antes não perde. Foi no voleibol, que nem mineiro, fica lá um tempão esperando, de repente, perde. Vou dando os recadinhos. Alice, depois a gente fala do evento que vai ter, né? Com mais detalhes, que você sabe mais do... Boa noite a todos. Eu vou dando os recadinhos até que a gente compartilha. Senão vai achar que é uma página fantasma, que não tem ninguém, né? A gente começa e não aparece ninguém aqui. Domingo agora a gente vai ter o almoço vicentino no asilo, aqui da nossa cidade. Eu já queria agradecer de antemão as pessoas que doaram os doces. Lembrando que a renda é 100% do asilo. A gente trabalha, arrecada os doces, a gente trabalha, começa acho que 11 horas. 11h30. Tem a missa e depois começa o almoço
lá no asilo, quem é aqui de Pederneiras, quem nunca foi, é muito legal ir lá conhecer. Vai ter o almoço mesmo, arroz, maionese, tem churrasco, tem pastel, eu acho, tem vários tipos de comida, então vale a pena ir lá ajudar o asilo da nossa cidade, eles estão precisando, como sempre, né? E a gente fica a parte do doce. Então vai ter pudim, vai ter bolo de chocolate com Nutella, bolo de leite ninho, bolo de pote, brigadeiro, bolo de cenoura, bolo de laranja com calda de chocolate. Por enquanto, esses que eu sei. Vários pudins, vários bolo de pote, também vai ter bastante, eu não sei todos os sabores. Então, a gente vai lá trabalhando e gostaria de pedir que a população, né, se juntasse além de se divertir, de comer bem, ajude os nossos vovôs e as nossas vovós. Mais algum recado, Alexandre? Não, né? Temos o evento dia 28, Alice? 24 e 25, né? Amanhã a Alice passa com mais detalhes, mas vai ser um encontro em Bauru, tanto para a mocidade, quanto para os adultos, quanto para as crianças. O assunto principal vai ser sobre suicídio, né? Depressão e suicídio. Depressão e suicídio. O central é vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. E aí amanhã a Alice dá maiores detalhes de endereço, como que faz. Um estudo. Eu queria agradecer. Hoje, muito carinho, a gente recebe o nosso amigo, né? Tavinho, parceiro já. Sempre digo que a doutrina nos traz muitas coisas boas, assim. Aliás, muita coisa, mas o melhor são as amizades, né? A gente, eu não sei se a gente encontra ou reencontra os amigos. Hoje tá o Tavinho e o Anderson de Pongaí. A Cássia, o Anderson tá aqui, depois eu vou chamar o Anderson para fazer um tchauzinho aqui, ó. Porque o Anderson é amigo de todos nós, aí ele ajuda bastante a gente nos estudos, nas palestras. O Anderson ajuda a gente a responder, participa pra caramba e virou amigo de todo mundo do Amigos do Bem, da Madalena, do Acácio. Um abraço para a Nilza e para a Ana Ribeiro. Ah, tá. Isso, um abraço pra Nilza e pra Ana Ribeiro lá de Pongaí, né? Gente boa, nós fomos lá, aliás, cidade, show de bola. Ô Madalena, que bom, você falou que não podia. Madalena, o Anderson tá aqui, depois ele fala oi pra você, tá? E o pessoal de Pongaí, nós já fomos lá, um centro espírita show de bola, chama Centro Espírita Bezerra de Menezes. É um pessoal bem unido, sim, fomos sempre muito bem recebidos, com muito carinho, e com o mesmo carinho que a gente recebe o Tavinho aqui e o Anderson hoje. Pensei que o Anderson vinha cantar junto, assim, pra, né, abrilhantar mais a sua palestra. Só a presença dele já brilhanta, né, Tavinho? Com certeza. Então tá bom. Foi copiloto. Então tá bom. Queria pedir a todos, então, que a gente faça uma oração para a gente poder começar os trabalhos. Hoje, o Tavinho vem falar para a gente sobre um tema entre o berço e o túmulo. Né? O que será que a gente faz nesse pequeno intervalo entre o berço e o túmulo? Então, vamos fazer uma oração para que a gente possa compreender o que o Tavinho veio nos passar e que os espíritos amigos também o intuam nosso encontro de hoje. Agradecendo a Deus, nosso Pai querido, nosso Pai bondoso, amoroso, a Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso amigo, nosso irmão mais velho, aquele que cuida da gente, que nos ampara, nos protege. A espiritualidade amiga, que sabemos que está aqui desde cedo, nesta casa de oração, preparando este ambiente, aos amigos que aqui estão também. Agradecemos aos nossos amigos que estão nos assistindo pela internet. Pedimos a Jesus, nosso Mestre,
que abençoa a todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados. Pedindo, Senhor, que leve essas bênçãos até as pessoas que estão nos ouvindo pela internet, que acalme seus corações, suas aflições, que elas consigam ter paz, equilíbrio, para que ouçam o Evangelho dessa noite e assim que a gente consiga colocar em prática, principalmente o que a gente veio, que o Tavinho veio aqui ouvir. Veio nos falar, aliás, desculpa. Peço que o mentor desta casa, os nossos mentores, os nossos amigos espirituais, intuam o Tavinho e também nos intuam ao entendimento da palavra do Evangelho. Deus, somos muito agradecidos pela oportunidade de nos reunirmos mais uma vez e assim pedimos a permissão para que a gente comece o nosso bate-papo dessa noite. Que assim seja. Tá bom? Tá ótimo. Estou enroscada aqui. Espera que eu já fique à vontade. Obrigada. Boa noite a todos. É tão bom a gente retornar a uma casa espírita a qual a gente fez amigos e, além de fazer amigos, a doutrina tem nos proporcionado inúmeras oportunidades de aproximações, de entendimento, de visualizarmos muitas vezes as pessoas de uma forma diferente, no sentido de que cada um de nós trazemos as nossas dores, as nossas dificuldades cotidianas, aqueles momentos mais difíceis e que muitos de nós, desde a madrugada, estamos aí na luta da vida, né? Enfrentando dificuldades essas que nos fortalecem, que nos faz crescer. Então, desse ensinamento que a vida nos proporciona, muitos questionamentos a gente chega a fazer muitas vezes, perguntando por quê, os porquês da vida, os paraquês também tão necessários quando os momentos mais difíceis nós estamos assim frente a frente aos mesmos. E principalmente, qual é o recado, qual é o motivo dessa dificuldade nossa? E muitas vezes a gente pergunta, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu tenho feito da minha vida? Esses questionamentos, aliás, eles são pertinentes porque nos fazem, muitas vezes, fazer uma breve reflexão, voltando à questão 919 do Livro dos Espíritos, onde o Santo Agostinho faz aquela reflexão brilhante dele, do que houvera feito durante todo o dia, o que fizera de bom, o que fizera de auxílio ao próximo, a prática de caridade, e também algum erro que incorrera de deixar de ajudar alguém, deixar de estender uma mão amiga, de ouvir alguém, de estender a uma pessoa uma palavra de reconforto e assim por diante. E quantos de nós temos oportunidade de fazer isso todos os dias? De poder dar uma mão a alguém que está necessitado, um sorriso, um abraço, poder ouvi-lo, ou uma palavra que traga assim uma luz interior a ele. Sabendo que as dificuldades nossas certamente serão assim presentes na nossa caminhada, mas cabe a cada um de nós a maneira de enfrentá-la, a maneira de a gente visualizar uma dificuldade, o ensinamento que muitas vezes que nos tira a paciência, nos tira a paz do dia a dia, requer muito equilíbrio, a gente sabe disso aí, mas pautado na nossa fé em Deus, que nós estamos aqui nesse mundo ainda de provas e expiações, para que sejamos assim merecedores de coisas melhores. Então nada mais justo que nós enfrentemos tudo isso aí com resignação principalmente. Quantos amigos, quantas pessoas próximas a nós, da nossa família, muitas vezes, a gente olha e vislumbra aquela pessoa sofrendo, do nosso ponto de vista, passando um momento de dificuldade extrema, materialmente falando, ou acometida de um ente querido da família numa doença que, de certo modo, causa um mal-estar, chega a balançar a família em si, em razão de ver o sofrimento de um ente querido, de uma pessoa querida. Então, naqueles momentos mais difíceis, se nós não estivermos assim, alinhados a Deus, a Jesus, o nosso querido Mestre, para que possamos enfrentar isso aí com bastante autoridade, principalmente,
Não de ser aquela pessoa que esteja sofrendo, ser o coitadinho da história, de maneira alguma. Mas sim que nós possamos ter a sensibilidade de que aquele ensinamento, aquela dificuldade, aquela dor momentânea está nos trazendo um aprendizado grandioso. A força interior que desperta em nós nos momentos difíceis da nossa vida. E a gente olha para trás muitas vezes e a gente sabe quantas forças tivemos para superar algum problema que já passamos. E passamos. E a gente se questiona muitas vezes de onde eu tive tanta força, tanta vontade de sair daquele atoleiro, daquele fundo do poço muitas vezes. E aqui estamos mais uma vez, aprendendo, caindo, levantando, chorando muitas vezes, mas vamos caminhando. Essa é a finalidade. Jesus, o próprio nosso mestre, nunca disse que teríamos vida fácil, e a gente sempre roga a facilidade, mas lembramos também que não apenas facilidade, mas também ombros fortes, para que possamos carregar aquela cruz que muitos de nós falamos, né? Aquela cruz que é inerente à nossa existência pretérita, que agora nós estamos tendo a oportunidade de carregá-la. E uma história ilustrativa que a gente vê e tantos já ouviram, é aquela que, num determinado momento da vida de uma pessoa, ela não estava mais aguentando tanto problema, tanta dor, tanta dificuldade. E ela chega para Deus e pede: Pai, eu não aguento mais carregar essa cruz, ela está muito pesada. O Senhor pode fazer uma troca, pegar uma mais leve? E logicamente o nosso Pai acolhe aquela criatura e diz: pode encostar a sua aqui. E esse espaço todo, todas essas cruzes aí, veja qual a que lhe faça mais leve no seu ponto de vista. E ele deixa a sua cruz encostada num determinado cantinho e sai procurando. Olha uma lá muito mais difícil, vamos dizer assim, que aquela que ele estava carregando até aquele presente momento. Veja outra e outra e outra, outra, de maneira alguma. Até que ele retorna num determinado ponto e veja aquela, fala: essa aqui, essa é a que eu desejo. Essa está mais leve, essa que vai me tirar assim aquela preocupação, eu vou caminhar mais firmemente, vamos dizer. E Deus simplesmente responde: esta é a sua cruz. Aquela que quando chegou deixou ali nesse determinado lugar, e pela sua observação nas demais eram mais difíceis, ou seja, a que nós estamos carregando, entre aspas, é aquela que nos foi designada nesse sentido. A que nós teríamos capacidade e forças suficientes para carregá-la. E também, quando a gente percebe que pela bondade de Deus, na nossa família, pela nossa saúde, no meio ao qual nós estamos inseridos principalmente, é ali que está a base sólida para que tudo isso aconteça. Para o nosso progresso moral principalmente, que é uma das vertentes da nossa doutrina. Porque não adianta de nada, vamos dizer assim, você ter o conhecimento, você ter o domínio do estudo que você realiza sobre as obras de Kardec, por exemplo. Você participa do estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, do Livro do Médio, a Gênesis, o céu e o inferno. Ou seja, você tem uma base maravilhosa em si. Mas e o seu comportamento perante a sociedade, dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho? É relativo, nas mesmas proporções, àquilo que você tem aprendido no Evangelho? Você queria estar recebendo a sua ação se você estivesse colocado como uma pessoa oponente sua, por exemplo? Ou seja, o aprendizado, o ensinamento é oferecido gratuitamente a todos nós. A maneira ao qual nós daremos assim andamento àquilo é que fará a diferença. E isso não vai longe do nosso problema no dia a dia. É a forma que nós vamos encará-lo é que fará a diferença. Simples assim. O que muitas vezes parece ser um tormento, uma turbulência fortíssima, para mim, por exemplo, para uma pessoa que já passou por uma experiência dessa mesma magnitude, dessa mesma grandeza ali, ele vai tirar de letra, como a gente costuma falar. Ele vai passar assim, com louvor, resignado, que já teve a experiência de outrora, já foi fortalecido e vacinado, como a gente costuma dizer. E mais ainda, nada que chega para que a nossa estrutura que seja abalada tem o seu fundamento, tem o seu recado, vamos dizer dessa forma. Porque Deus seria injusto, vamos dizer assim, se nos punisse, se nos dessemos uma carga excessiva
e onde sabemos que Deus é infinita bondade, misericórdia e bondade, como é que nós vamos fugir disso aí? E pela doutrina, a nossa bendita doutrina espírita, a gente vai vendo esse caminho ser cada vez mais expandido à nossa frente, tendo as respostas, tendo a compreensão dos porquês e principalmente quando se fala em relação ao próximo. Eu acho que isso aí é fundamental em todos os aspectos para nós. Porém, cabe a cada um de nós ver a realidade a qual a pessoa está assim passando, porque nós somos excelentes de aplicar a receita, de passar uma receita para quem está com uma dificuldade. Aquele amigo, aquele ente querido que está passando por uma dificuldade, a gente, do lado de fora, a gente já tem a resposta, tem tudo prontinho para passar, para que tudo aquilo ali seja amenizado, seja afastado os males. Nós que não participamos, não sabemos o porquê de ter chegado àquela condição e a gente já tem a receita pronta. E olhando interiormente, quantas coisas erradas nós carregamos conosco. Quantos comportamentos, quantas respostas equivocadas e às vezes maldosas para as pessoas que estão conosco. Aquelas pessoas próximas que esperam muito de nós muitas vezes e lá estamos nós, sempre autoritários, sempre carrancudo e deixando de dar assim o devido amparo, o devido apoio àquela pessoa que espera muito de nós. Da mesma forma, quando muitas vezes nós esperamos de alguém e às vezes aquele alguém não nos oferece a contrapartida. E às vezes uma pessoa externa, mais distante de nós, está ali a nos estender a mão, a nos acolher principalmente. E dentro desses preceitos da doutrina, principalmente, das nossas reencarnações, das vidas sucessivas, nós vamos tendo assim o discernimento a respeito de quê? Que nada vai acontecendo a não ser por nós próprios sermos os causadores. E logicamente, uma hora a conta vai chegar. Se agirmos erradamente, praticamos o mal, desejamos o mal, vamos assim acumulando débitos, vamos dizer dessa forma, que vai chegar o momento que teremos que quitá-los. O momento que a gente muitas vezes não espera, mas ele chega frente a frente a nós. Aquele momento que nós sabemos que não há como a gente sair correndo, que nós teremos que enfrentá-lo, essas dificuldades, essas circunstâncias mais dolorosas. E eu costumo afirmar assim, dentro do meu ponto de vista, o quê? Que os problemas nossos, as dificuldades, não tem como terceirizarmos, por exemplo. Não tem como eu contratar uma pessoa, eu vou ter um determinado problema de saúde, por exemplo. Vou passar por um determinado problema de saúde. Uma pneumonia, uma coisa mais séria, por exemplo. Ali. Não tem como eu contratar ou pôr alguém no meu lugar para que ele passe aquele período crítico de saúde meu, ou um momento mais dolorido que seja, da perda de um ente querido. Não. Eu que vou ter que passar aquela circunstância. Ou seja, nós não podemos terceirizar as nossas dores, as nossas dificuldades. A gente lembra sempre que no poder público ou privado que seja, por exemplo, aqui a área do município de Pedreira que seja muito grande e a prefeitura não tenha condições de atender a demanda para o transporte escolar. É realizada uma licitação, é contratada uma empresa ou terceirizada uma pessoa física para que ela faça esse transporte, ou seja, terceirizado. E para nós a gente sabe que não funciona dessa forma. Não há como terceirizar aquilo que está sob a nossa responsabilidade e assim por diante. E principalmente o tema que foi proposto hoje, entre o berço e o túmulo, a gente sabe que nesse pequeno ciclo, perante a nossa vida, que não, vamos dizer assim, infinita, essa é mais uma existência nossa, é tudo tão rápido, tudo tão num movimento para o outro, de um momento para o outro as condições mudam. Até vinha falando com o Anderson na estrada como que a vida passa muito rápido. Mas até hoje eu ouvi uma frase muito interessante. O nosso ponto de vista de achar que a vida passa muito rápido. Mas basta a gente ficar um dia, uma noite, até outro dia no hospital internado. Será que o tempo passa da mesma forma quando nós estamos fora? No nosso dia a dia, o nosso ponto de vista? Aquela rotina nossa do trabalho, casa, almoço, as tarefas cotidianas, a gente vê, acabou o dia, acabou a semana, um mês, e assim por diante. Fica 1, 2, 3 dias internado, para ver se passa dessa mesma velocidade.
A gente sabe que não acontece isso aí dentro da nossa percepção. Ou seja, nós estamos assim num ponto que, com saúde, tentando fazer o melhor nas nossas escolhas, muitas vezes erramos também, mas ninguém escolhe algum fator na sua vida, alguma mudança efetivamente, para que dê errado. As nossas escolhas sempre são para o lado certo, que sejam assertivas. Mas passa-se o momento, às vezes agimos no calor, na emoção e não pela razão, muitas vezes, e aí vem a conta de novo. Conta essa que nós teremos que quitá-la mais uma vez. Então a gente vai percebendo que esses polos das nossas escolhas, que chega o momento de confrontarem-se assim as escolhas equivocadas, e onde a gente procura os culpados de tudo aquilo que estamos passando. É muito cômodo para nós apontar os dedos nossos, pessoas, às vezes pessoas próximas a nós, que pelo nosso entendimento, muitas vezes, fez algo que nos magoou, fez algo que nos prejudicou, e aquilo que outrora foi uma amizade muito próxima, um relacionamento mais estreito, fica aquela coisa mal resolvida. E a gente sabe também que, pela nossa doutrina, o que nós estamos carregando dentro do nosso coração. Se nós não fizermos esses reparos tão necessários agora, nessa presente existência, nós retornaremos novamente com aquelas pessoas, os nossos desafetos de hoje, para que sejamos assim reconciliados, que possamos andar lado a lado, sem o ódio, sem o rancor e sem aquela mágoa excessiva dentro do nosso coração, principalmente. E entre o berço e o túmulo, a gente vai percebendo que esse tema aqui, onde Emmanuel traz para nós com bastante brilhantemente, como a gente sabe que as obras de Emmanuel nos dão conhecimento, reflexões assim extremas, pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, nós percebemos que as mensagens tocam fundo em nosso coração, as mensagens assim que nos dão sustentação, que nos dão uma base sólida, como a nossa doutrina principalmente, para que possamos avançar nesse sentido. E hoje, nesse nosso mundo materialista principalmente, o que nós vemos atualmente que é dado valor mais do que tudo principalmente? Os bens materiais que as pessoas possuem. O status, o poder econômico, o poder na sociedade, vamos dizer assim. E cabe a gente lembrar sempre de uma mensagem que a gente sempre ouve e são distribuídas nas casas espíritas. Como você trata uma pessoa que não te oferecerá nada em troca, é da mesma forma que você trata uma pessoa que te trará algum benefício? Uma pessoa que está em uma condição mais elevada, dentro do cargo hierárquico da sua empresa, por exemplo, aquele que é um faxineiro, uma pessoa mais simples, ou aquela pessoa na rua ali, uma pessoa sofrida, é da mesma forma que você trata um e o outro? Que nós tratamos, melhor dizendo? A gente sabe que muitas vezes não ocorre dessa forma. O nosso interesse, o nosso egoísmo, muitas vezes deixa a desejar nesse sentido. O Evangelho nos mostra uma coisa, a gente tem conhecimento. E por que é tão difícil praticá-lo na essência? Porque nós somos seres imperfeitos, estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, volto a frisar, e a finalidade é a nossa evolução moral, o nosso conhecimento, principalmente. Então a gente não é mais do que ninguém, somos todos iguais. Às vezes mudam-se assim apenas os locais, as circunstâncias, as quais nós estamos investidos. Outrora fui patrão, hoje sou empregado. Outrora fui um nobre, hoje eu sou um subordinado, e assim por diante. Não adianta a gente querer nós acharmos, melhor dizendo, que estamos assim num degrau acima do outro. E sempre friso também, no meu ponto de vista, logicamente, a nossa melhor versão é essa atual. 2019, dia 13 de agosto, é a nossa melhor versão. O que éramos em outras existências pretéritas, a gente não tem nem noção. Então aquele que muitas vezes busca, através de fazer regressão, etc., para ver o que foi em existências passadas, o que benefício trará isso aí? Ao passo que o Evangelho, sob a luz da doutrina, nos mostra o quê? Para que possamos ser melhor amanhã do que somos hoje. Essa é a finalidade, a nossa evolução moral. E pela literatura, pela doutrina espírita, a gente sabe perfeitamente que outrora mundos superiores, vamos dizer assim, tinham os seus habitantes
em determinados pontos, em muitas moradas na casa do Pai, que tinham conhecimentos intelectuais altíssimos, mas moralmente deixavam a desejar. Ou seja, quando nós estivermos andando lado a lado, o intelectual e o moral, para que esse avanço ocorra firmemente, a gente vai se deparar com tantas situações como essas. É muito simples a gente visualizar perante a nossa sociedade. As pessoas que dilapidaram os cofres da nação, dos estados, do município, quando estavam assim, aproveitando, se apropriando daqueles benefícios, daqueles recursos financeiros, que eram para ser investidos na saúde, na educação, na assistência social, eles estavam causando em benefício, usando em benefício próprio. Eles estavam tristes? Não. Estavam usurpando de tudo esse poder, de todo aquele dinheiro todo ali, daquela dinheirama toda, e felizes. Logicamente, no auge ali, materialmente falando, e sendo que aquilo fosse aquilo que vai dar sustentação quando chegarmos na espiritualidade, a nossa bagagem. Então a gente sempre procura lembrar, meus irmãos, quando temos a oportunidade de estar numa casa espírita, a finalidade de não apenas na dor, na dificuldade, onde a água vai subindo excessivamente, próximo a deixar-nos sem fôlego ali e ficarmos afogados, vamos dizer assim, que nós procuramos o auxílio. Seja no centro espírita, seja na igreja católica, seja numa igreja protestante, batista, independentemente da denominação religiosa, mas sim próximo a Jesus, junto com o Mestre. Aqui tendo essa base sólida da nossa doutrina, que no momento da dor, no momento da dificuldade, essa rocha vai nos sustentar. Aqui teremos o amparo, teremos o entendimento, principalmente, dos porquês dessas dificuldades. O porquê isso tudo está nos afetando. E quando muitas vezes a pergunta deveria saber para quê? Qual a razão disso tudo? O que uma doença que me faz ficar no internado 1 semana, 10 dias, 15, 20 dias, 60 dias longe do trabalho, está querendo me dizer? Qual é a mensagem disso tudo? E voltando ao que nós tentamos arregimentar, materialmente falando, bens materiais, status, poder, a gente sabe que muitos vivem em busca disso aí. É necessário dinheiro, lógico, oferecer um bem-estar para a nossa família, encaminhar os nossos filhos, educá-los, proporcionar um estudo, maravilha, dentro das nossas possibilidades, que nos desdobremos para que isso aconteça. Mas muitas vezes nós estamos equivocados e buscando só as coisas materiais, que no momento de uma doença, no momento da perda do ente querido, a gente vai lembrar de Deus. Lembraremos assim, muito triste às vezes, por termos deixado inconsequentemente esse lado nosso descuidado. E nós que participamos efetivamente de trabalhos mediúnicos, a gente sabe que muitos dos nossos irmãos, quando dão a comunicação durante o trabalho mediúnico, qual que é principalmente de muitos deles o pesar, a tristeza de não terem aproveitado o tempo quando aqui estiverem encarnados. Junto à família, junto às pessoas que eram caras, as pessoas queridas, e pelos seus desmandos, pelas suas escolhas, foi deixado de lado. Então não vamos esperar a doença nos acometer, não vamos esperar assim relações serem rompidas para tentar uma reconciliação, não vamos esperar que o mal nos aconteça, sejamos previdentes, lógico, mas a gente sabe que nos preservando de muitas coisas, nós temos grande chance de nos darmos melhor. Falava com o Anderson na vinda para cá, a gente comentava a respeito de ambientes que as pessoas frequentam, nada contra, cada um tem a sua escolha, mas se você vem a uma igreja, a uma casa espírita, o que quer que seja, em busca de algo dessa natureza, uma proximidade com esses amigos espirituais, de Deus, de Jesus, você vai estar muito mais limitado assim para que algo pior aconteça. Ao passo que você, quando vai em determinados ambientes, que além das pessoas, o círculo de pessoas que está ali enfrentando, muitas vezes de idoneidade duvidosa, e a gente sabe que a ação desses nossos amigos espirituais também vão fermentando, vamos dizer assim, esses ambientes. Da mesma forma que nós temos o acolhimento dos benfeitores espirituais, como a Ana citou inicialmente na sua oração, que o ambiente foi preparado pela espiritualidade para nos recepcionarmos e assim por diante. Naquele ambiente, o que vai ter? Tudo afinado naquela mesma sintonia dos frequentadores.
Então a importância de quando nos adentrarmos numa casa espírita, mesmo com o nosso coração triturado de amargura, de dor, de sentimentos assim que nos estejam batendo lá no fundo da nossa alma, que aqui estejamos com o nosso coração aberto, receptivos a Deus, a Jesus e aos seus propósitos, para que possamos verdadeiramente absorver esses fluidos. Esses que serão assim condicionadores da nossa melhora, que retornemos aos nossos lares mais equilibrados, mais tranquilos, e ao passo que muitos, tentando fugir da realidade, como eu falei, como não tem que terceirizar as dificuldades, se afogam na bebida, nas drogas, nos medicamentos, para que possam dormir e amanhã acorda o problema está do mesmo tamanho. Então que tal a gente ter a percepção, eu tenho um problema, ótimo, ótimo entre aspas, mas eu estou visualizando que aquele problema vai demandar exclusivamente de mim. Ninguém fará a minha parte a não ser eu mesmo, eu tomo a iniciativa. Posso ter auxílio, lógico que isso é muito bom, é importante, mas se eu não fizer a minha parte, dar os passos necessários, ficará difícil a gente contornar a situação. Ou seja, vai ser um agravante ao invés de ser um atenuante naquele momento da nossa caminhada. E quantas pessoas que sofrem, que passam e padecem por momentos super difíceis, e ali você vê a fibra daquela pessoa ao qual a gente admira, que mesmo naquela turbulência, mesmo naquela dificuldade, naquela situação dificílima, ela está sempre firme, sempre forte, e a gente não sabe onde ela arruma tantas forças para poder caminhar. E ao passo que muitas vezes algo assim muito simples nos acontece, ficamos emborrados, começamos a maldizer a Deus e assim por diante. Logicamente que vai agregar mais sofrimento. O sofrimento, aliado à resignação, ele se torna mais leve. O sofrimento, aliado à revolta, vai ser uma tonelada extra que estaremos carregando nas nossas costas. Um peso insuportável muitas vezes. E quando eu disse há poucos instantes a respeito de não acharmos coitadinho, eu me reporto a uma história do Jerônimo Mendonça, nosso querido gigante deitado, que mesmo naquela dor, dificuldade de Ituiutaba, esse nosso querido amigo mineiro, foi também um grande divulgador da doutrina, e ele passou por um problema seríssimo, e que ele ficava numa cama deitado, sem movimentos, e com fortes dores no peito. E para amenizar essas dores dele, ficava um saco de areia com 30 quilos em seu peito, ele deitado naquela cama. Mas isso aí para ele era algo assim, normal, vamos dizer assim. Mesmo com as dificuldades, mesmo com essa dor toda, todo o sofrimento, ele saía fazer palestras, os amigos colocavam-no numa veraneio, numa Kombi, e saíam fazer palestra pelo Brasil afora. Tanto é que conhecemos muitas casas aí denominadas Jerônimo Mendonça. Ou seja, lembraremos desse nosso irmão pelo legado que deixou. Mesmo na dificuldade, mesmo passando por tudo aquilo ali, conhecemos várias casas, casas de sopa, casas assistenciais, beneficentes, logicamente, que denominaram Jerônimo Mendonça em razão desse nosso irmão que deixou o legado para nós. Então que possamos escolher hoje em dia, de uma forma mais efetiva e perene, o que nós vamos levar de bagagem conosco quando chegarmos ao mundo espiritual. Não as coisas passageiras e ilusórias, aquelas que são temporárias, que momentaneamente nos causam bem-estar, festividades, status e tudo aquilo que nós sabemos, que são passageiros. Ao passo que aquilo que é imperecível, que chegará conosco do outro lado, a nossa bagagem verdadeira, ela vai estar inserida em nosso coração. E onde quer que estejamos no mundo espiritual, ela será visualizada. Da mesma forma, quando também estaremos levando uma bagagem conosco que não tenha nenhum motivo assim de alegria para os benfeitores espirituais. Olha que interessante que é. Buscamos o material, louvável que é, para que nós tenhamos assim a nossa manutenção. O dinheiro em si a gente sabe que é indispensável, que não vivemos sem. Mas principalmente aquela parte mais importante que é nossa parte interior. A parte que é nossa perante a Deus, vamos dizer assim, entre nós e Ele. Qual que é que nós estamos inserindo para essa bagagem nossa, seja mais efetivamente aproveitada.
Muitas vezes a gente olha com os olhos assim de ver, limitados ainda dessa existência, a pessoa que no nosso ponto de vista está se dando bem na vida, materialmente. Uma pessoa que muitos elogiam, que falam que se deu bem na vida, que venceu na vida. Veio de uma atividade ali, deu certo e conquistou muitas coisas materiais. Mas lembremos também daquele pai humilde, daquela pessoa simples, que de sol a sol sustentou a sua família, às vezes analfabeto, mas dedicou-se integralmente a todos da sua família. Quem que é o vencedor? Aquele que teve facilidades, aquele que teve oportunidades, ou aquele que lutou bravamente, mesmo sendo analfabeto, mesmo sendo uma pessoa menos estudada ou quase nada estudada, de difícil assim, acesso às facilidades, as oportunidades não foram oferecidas. Então cabe também a nós, muitas vezes, quando questionamos alguma pessoa, o porquê dela estar naquela condição menos favorável, vamos dizer assim, será que ela teve oportunidades? Será que ela buscou oportunidades e não as teve? E no outro polo, muitas vezes, aquela pessoa que tem tudo, que nasceu num berço já preparado, já mais amplo assim de benefícios materiais, onde a universidade estava a seu dispor, os bens materiais, as facilidades em si, estavam próximos a ele. E ele perdeu aquela oportunidade. Qual que é o vencedor? Aquele que buscou, que trabalhou efetivamente, que fez uma faculdade numa idade mais avançada, às vezes na terceira idade, se deu bem no ponto de vista do que, no sonho, às vezes impossível para muitos, ele foi atrás e conseguiu. E hoje eu ouvi uma coisa interessante, eu estava no banco, passando ali pela agência bancária em Pongaí, e uma pessoa me disse assim, Tavinho, eu saio até de perto de pessoas quando dizem para mim que está muito velho para fazer as coisas. Pessoas às vezes têm 30, 40 anos ali e fala que está velho para fazer tal coisa, para estudar. Eu não gosto nem de ficar ouvindo isso aí. Eu olhei bem uma pessoa simples e humilde falando aqui, eu falei, você tem uma certa razão nesse sentido, por quê? Pelas nossas escolhas. Nós não somos direcionados e manipulados, entre aspas, a não ser que nós nos ofereçamos para que isso aconteça. Como nos processos obsessivos, onde eles atuam excessivamente sobre aquelas pessoas que estão subordinadas, mas isso num ponto mais diferenciado no que? Às vezes pessoas que outrora foram algozes e agora estão tendo a oportunidade de se reencontrarem. Mas no dia a dia não. Quando nós ouvimos alguém que tem um desejo desse sentido, de procurar se melhorar, se instruir, estudar, vamos fortalecê-la, vamos dar assim a oportunidade que tiver ao nosso alcance. Porque a gente sabe que essa vida, esse ciclo é muito rápido. E passa tão rápido que a gente não percebe. Olha só. E hoje é uma data especial, vamos dizer assim, há 28 anos atrás, 91, quando eu mudei para minha casinha que o Alexandre e a Ana tiveram lá na minha casa. Falei, olha, foi feita com tanta dificuldade, mas foi com tanto amor e nós estamos nela até hoje. Há 28 anos atrás. Lá os meus filhos foram criados, a nossa vida continua ali. E que gostoso é se olhar para trás e ver naquela dificuldade do início de um casamento com 23 anos de idade, a esposa com 20, o nosso sonho sendo construído. E agora filho com 28 anos. Olha que coisa mais gostosa. Ou seja, a vida, esse ciclo maravilhoso. Então que nós, entre o berço e o túmulo, que é o tema ali, a gente já vivemos inúmeras experiências. Umas mais que nos trazem lembranças agradáveis, outras nem tanto, e assim nós vamos. Caindo, levantando, tropeçando, mas nós vamos. Essa é a finalidade. E, logicamente, a denominação dessa fala, o tema, veio dessa obra maravilhosa que eu citei para vocês, do Fonte Viva, do nosso querido Chico, através do Emmanuel. Então, para não fugir das palavras em si, peço licença para ler, para a gente interpretar de uma maneira mais efetiva a respeito dessas palavras. Entre o berço e o túmulo, a lição 168, capítulo 168 do Fonte Viva. Não atentando nós, coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Ou seja, aquilo que os nossos olhos vê está morto ou vai morrer. A gente olha uma árvore frondosa, bonita,
uma planta hoje assim muito robusta, mas vai morrer um dia. Nós aqui encarnados estamos vivos, mas vamos morrer, o nosso corpo vai morrer. As cadeiras estão mortas, não tem vida, vamos dizer assim. O livro não tem vida. Então, olha que interessante essa lição denominada entre o berço e o túmulo. A flor que vemos passa breve, mas o perfume que nos escapa enriquece a economia do mundo. O monumento que nos deslumbra sofrerá insultos do tempo. Contudo, o ideal invisível que o inspirou brilha eterno na alma do artista. Vai citar a Acrópole de Atenas, admirada por milhões de olhos, vai desaparecendo pouco a pouco. Entretanto, a cultura grega que a produziu é imortal na glória terrestre. Então, quem teve a oportunidade de conhecer a Acrópole de Atenas, tantas outras obras, em Roma, por exemplo, o tempo vai se encarregando de acabar com tudo aquilo ali. Agora, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, eles jamais serão esquecidos. Daqui a um tempo, a Acrópole, as ruínas dela vai ser através das fotos das lembranças. E esses que nos deixaram o legado dos ensinamentos, nosso querido Francisco Cândido Xavier, obra maior que ele tem nos deixado através de tudo isso da nossa doutrina, da entrega, do amor, da compaixão, aquele espírito iluminado, que nós temos o prazer de falar que foi eleito já o brasileiro do século. Olha que coisa abençoada. Tudo na sua mansuetude, na sua calma, na sua pacificação interior. Nada no autoritarismo, nada nos benefícios materiais, e sim na sua pessoa, naquele ser extremamente iluminado que foi. E que é ainda, com certeza. A cruz que o povo impôs ao Cristo era um instrumento de tortura visto por todos. Mas o Espírito do Senhor, que ninguém vê, é um sol crescendo cada vez mais na passagem dos séculos. A passagem do Mestre pelo poder que ele tinha, que exerceu quando da sua estadia aqui no mundo material. Não e nunca levantou a voz em tom de discussões. O semblante sempre calmo e sereno. Todos querendo encurralá-lo em perguntas para ver se equivocara-se nas respostas, tendo assim sempre tentando apertá-lo para ver se ele deslizava para sair daquela conduta sempre maravilhosa do nosso Mestre. A voz serena, mas autoritária. A autoridade moral que nós sabemos que poucos possuem. E aí o nosso Mestre, no exemplo do que foi, do legado que nos deixou, dividindo eras da humanidade. Amanhã, a infância e a mocidade do corpo serão madureza e velhice da forma. Nós já fomos crianças, aquele bebezinho lindo, num bercinho. Tivemos a nossa ascensão aí, na nossa fase de criança, na adolescência, na fase adulta e na fase madura da vida, caminhando para a velhice e assim por diante. Ou seja, da mesma forma que o ciclo natural das plantas, desde a sua semente, da sua produção futura e a sua morte, vamos dizer assim, nós estamos no mesmo caminho, não é diferente. É a mesma caminhada, vamos dizer assim. A terra que hoje retens será no futuro inevitavelmente dividida. Bens materiais, hoje está sob a nossa responsabilidade por empréstimo, amanhã não terá mais, não estará mais sob a nossa responsabilidade. Adornos que te orgulhas presentemente serão pó e cinza. O que adianta um anel de 10, 15 mil reais, um colar de pérolas valiosíssimo aí que a gente não tem nem dimensão, não tem dimensão de valor? Vai ficar para trás, vai perder o valor e tudo mais. Com certeza. O dinheiro que agora te serve passará depois a mãos diferentes das tuas. Olha que interessante. Então muitos se envaidecem de terem uma fortuna, de terem os bens materiais, sendo que está por empréstimo. E a gente conhece grandes fortunas, grandes heranças que foram dilapidadas. Então esse nosso empréstimo é tão valioso que saibamos fazer o bom uso do mesmo. Principalmente aquilo que falávamos também na nossa vinda hoje. Qual que é a finalidade do seu querer ter dinheiro, ter bens materiais, além de proporcionar todo o bem-estar à sua família? A gente sabe que dinheiro em excesso causa muitas facilidades. O dinheiro em excesso, ele muitas vezes
passa na cabeça da pessoa, no entendimento dela, que ela é infinitamente superior aos demais, pelo poderio, pelo seu valor, e muitas vezes, que eu disse há pouco, a elevação moral e intelectual é totalmente diferente. Então, às vezes, aquela pessoa que se acha o melhor que o outro, não tem autonomia, não tem autoridade moral dentro da sua própria família, junto à sua esposa, não tem o respeito dos seus filhos e assim por diante. E aquele simples, que se desdobrou, que eu citei há pouco, o verdadeiro arrimo da família, ele será sempre lembrado com muita saudade, com muita felicidade, pelos seus atos proporcionados. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Ou seja, nós estamos aqui hoje, nessa casa espírita, em busca daquilo que nós ainda não vemos. Nós estamos buscando algo que será o nosso bem permanente, vamos dizer assim, imperecível, que chegará conosco lá na espiritualidade. Nós estamos numa casa espírita, circundados por benfeitores espirituais, que querem e estão felizes com a nossa presença. Amigos espirituais, espíritos amigos e familiares que se comprazem com essa nossa escolha essa noite. Poderíamos ter inúmeras oportunidades de fazer o que quiséssemos, mas escolhemos estar aqui. Um motivo a mais de alegria para nós, pela presença de vocês nessa casa essa noite. Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra com o fim de aperfeiçoar-se. Então não adianta nada se você teve uma lição, teve uma conduta, tem um entendimento, você se adentrou uma casa espírita, por exemplo, sabe dos ensinamentos de Jesus através do Evangelho, tem um conhecimento básico do livro dos médiuns, as respostas que a gente possui ali no livro dos Espíritos, e a sua conduta ali fora, quando saímos de uma casa espírita, permanece a mesma. Qual que é o fundamento disso? O que você veio buscar numa casa espírita, a não ser a sua melhora? E principalmente, aquelas pessoas, até citei na minha fala passada, sobre a importância da casa espírita, quando fiz a última fala aqui. O que deixa às vezes a gente triste, o que é? Você recebe na casa espírita aquele irmão, aquela pessoa que muitas vezes está com seu coração destroçado, seja por perda de ente querido, seja por problemas materiais, obsessivos às vezes. E ele se adentra à casa espírita, começa a receber esses benefícios proporcionados pela casa, ou pela igreja que frequenta, ou qualquer lugar que seja, a denominação religiosa. E após a sua melhora efetiva, a pessoa se afasta e nunca mais volta. Ou volta novamente com os problemas às vezes piorados. Porque teve um momento ao qual foi acolhida, foi amparada, foi assistida e teve uma efetiva melhora. Mas às vezes voltou a incorrer nos mesmos erros, nos mesmos equívocos. E logicamente a conta chega. É a mesma coisa a pessoa que fuma excessivamente, bebe em excesso, usa droga, etc. Está desgastando o seu corpo físico. E vai chegar o momento da cobrança. E às vezes num leito de um hospital, numa cama no seu lar, fala que Deus está castigando. Livre-arbítrio, escolhas equivocadas, que no momento oportuno ali será cobrado, logicamente. Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra com o fim de aperfeiçoar-se, como acabamos de dizer. Não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas, aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência. Na construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Quando fala em acumular na tua alma a riqueza da vida eterna, olha o que no começo da frase: aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência. Paciência essa tão necessária dentro do nosso lar. Paciência essa tão necessária com aquele amigo do ambiente de trabalho querendo puxar o nosso tapete, querendo tirar proveito muitas vezes de uma ideia nossa para que ele apareça lá na frente como o autor da mesma e assim por diante. Ou seja, entre o berço e o túmulo temos inúmeras oportunidades. E voltando agora efetivamente a mais uma lição, vamos dizer assim, denominada por um pouco também, que eu achei fantástica, a percepção, a visão disso tudo que estamos falando até agora,
Quando o Emmanuel passa para nós que a nossa vida é por um pouco também. E olha que mensagem maravilhosa, que eu vou aproveitar para ler também integralmente, para que possamos absorver aquilo que foi passado. Por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. O administrador. Os governantes, a gente pode citar aqui. Presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais, prefeitos, vereadores e assim por diante. Por um pouco, um mandato, por exemplo, ou 2 que seja. Por um pouco, o servidor obedece na subalternidade. Nós temos o nosso nível hierárquico, o nosso ambiente de trabalho, devemos respeito, devemos obedecer às ordens superiores, vamos dizer assim, mas é por um pouco. Por um pouco, o usuário retém o dinheiro. Ou seja, que falamos há pouco, por um pouco estamos retendo dinheiro do nosso salário, do nosso trabalho e assim por diante. Por um pouco, o infeliz padece privações. Às vezes a gente olha com aquele olhar de tristeza e chama de coitado. E por um pouco, o infeliz, como todo aquele que tem a felicidade extrema, padece das privações. Se o homem reparasse a brevidade dos dias que dispõe na terra, se visse a exiguidade de recursos que pode contar no vaso de carne em que se movimenta. O vaso de carne, o nosso corpo. Quanta precariedade, que muitas vezes desprezamos a nossa saúde, pelos vícios, pelos excessos e assim por diante. Certamente, semelhante percepção diante da eternidade, dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade preciosa e rápida que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre simplesmente por um pouco de tempo. Muita gente, contudo, vale-se dessa pequena fração de horas para complicar-se por muitos anos. Quantos casos na literatura que a gente já viu e é narrada, mesmo por obras maravilhosas de Emmanuel e André Luiz, que nos trazem ali que um comportamento, um ato impensado compromete uma existência toda e às vezes futuras que virão, pela falta de paciência, pela falta de resignação, por agir na emoção e não com a razão muitas vezes. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a romagem apressada no caminho comum. Aqueles que nos deixaram exemplos. Gandhi, Maria Teresa, Chico Xavier, Nelson Mandela, que ficou quase 30 anos detido ali, e voltar pela sua busca, pela sua liderança, tornar-se ainda o presidente da sua nação. Olha o legado. Perseverança, vontade e colocar a mão na massa sempre. Moisés não se deteve a gozar por um pouco no clima faraônico a fim de deixar-nos a legislação justiceira. Aqui fala inicialmente de um parágrafo que eu não li, onde fala que por um pouco Moisés deixou de ter os benefícios, vamos dizer assim, nababescos ali, dos bem-estar, das coisas materiais, para, junto ao povo, deixar inicialmente a sua lei de olho por dente, que foi o entendimento daqueles irmãos da época. Quem sabe nós também estávamos juntos naquele momento. Jesus não se abalançou a disputar, nem mesmo por um pouco, em face da crueldade de quantos o perseguiam, de modo a ensinar-nos o segredo divino da cruz com a ressurreição eterna. Paulo não se animou a descansar por um pouco, depois de encontrar o Mestre às portas de Damasco, de maneira a legar-nos o seu exemplo de trabalho e fé viva. Quantos de nós a gente pode assim visualizar, irmãos, no nosso ponto de vista, que tiveram uma mudança? Aquele que outrora era uma pessoa que, do nosso ponto de vista, era perdido, se ajustou no caminho, através de uma denominação religiosa, seja católica, seja protestante, seja espírita, que ela teve o seu momento de Saulo para Paulo, que despertou verdadeiramente para a vida, deixando de lado muitas coisas banais e se dedicou integralmente na sua melhora, efetivamente. Tudo tem a disciplina, a sua vontade, mas aqui mais um exemplo a ser citado. Meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito de felicidade ou de sofrimento. Ou seja, um equilíbrio.
na nossa caminhada. Momentos de dificuldade teremos, com certeza. Momentos felizes também. Então, entre esse ápice e o fundo do poço, aquele momento mais difícil, a sarjeta que muitos dizem, vamos achar o ponto de equilíbrio em tudo isso aí. Onde nosso espírito, que cada vez mais é instruído, iluminado pela nossa perseverança, pela nossa fé, nós possamos trilhar o caminho do bem, junto com os amigos do bem principalmente. Olha que coisa maravilhosa. E certamente é por um pouco, se a dor te acomete, se a doença te visita, se o ente querido perdido agora, é por um pouco de tempo, estaremos juntos novamente. Ou seja, que possamos fazer uma reflexão entre o berço e o túmulo até o presente momento da nossa existência. Nós não sabemos quando será o nosso regresso, quando retornaremos ao mundo espiritual. Então que possamos fazer o melhor hoje, deixar de lado muitas vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade, reconciliarmos com o nosso próximo. Capítulo 10, bem-aventurados os aflitos, ali, as bem-aventuranças, capítulo 10, me fugiu a memória, mas o item 5 fala claramente ali, reconciliai com o adversário enquanto estais ao caminho. Não fala inimigo, adversário. Então que nós possamos também, entre o berço e o túmulo, ver os nossos desafetos hoje e tentar essa reconciliação. Se ele não aceitar, o problema passará a ser dele e o nosso coração estará liberto de tudo isso aí. Então, meus amigos de Pederneiras, meus irmãos da página, amigos do bem, eu agradeço imensamente mais uma vez a oportunidade de estar com vocês aqui, ao Alexandre e a Ana, ao qual a gente tem um vínculo de amizade, de proximidade tão gostosa, e a tantos outros amigos que fizemos aí perante a doutrina, que isso prevaleça na nossa caminhada. Teremos as dores, as dificuldades, as diferenças, sim, em qualquer momento da nossa vida. Mas saibamos que desde o nosso nascimento nós temos o anjo da guarda, um espírito superior a nós, que Deus nos colocou à disposição, para que esteja sempre nos intuindo, nos amparando das nossas escolhas, dando aquele toque, dando aquele momento assim, para que sejamos assim despertados muitas vezes, aquela indicação, e que só nós seremos responsáveis pelo nosso livre-arbítrio. A escolha será nossa. Mas que possamos ter a certeza absoluta, somos um filho amado de Deus. Jesus, o nosso mestre querido, está lá na frente, de braços abertos a nos esperar. E uma frase do nosso querido amigo Tato Sávio, que a gente sempre lembra: se damos um passo em direção a Jesus, Ele dá 1000 em nosso encontro. Então vamos dar esse passo. Entre o berço e o túmulo nós temos muito a fazer, e que esse passo, se não foi dado, que seja a partir de hoje e de agora. Que vocês tenham uma semana de muita paz, de muita luz, de muita harmonia, em vossos corações principalmente, aquela tranquilidade buscada, aquela paz. Que vossos lares sejam totalmente iluminados. Aos amigos da página também, a minha gratidão por mais uma vez estar compartilhando com vocês um momento tão especial de alegria, onde nós, através da nossa simplicidade, da nossa boa vontade, tentamos levar a doutrina, a luz da doutrina, a nossa opinião, o nosso entendimento a respeito de tudo isso aí, mas principalmente dirigindo ao nosso Mestre Jesus. Que vocês tenham muita paz, muito amor no coração e que compartilhem com todos que estão ao lado de vocês, principalmente junto ao seio familiar, nos seus lares, isso, porque a oportunidade está aí e o momento é agora. E entre o berço e o túmulo a gente não sabe o momento do nosso regresso. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, Ana. Que alegria, querida. Mais uma vez. Alegria nossa. Sim. Obrigado. Tavinho, dá uma olhadinha no texto que o Alexandre imprimiu. A gente sempre imprime, o Alexandre faz sempre um texto que tem a ver com a palestra, mas nunca é combinado. E hoje o texto foi exatamente o que o Tavinho leu. Então eu nem vou ler o texto no final hoje, entre o berço e o túmulo, né? Vocês combinaram? É isso? Pois é. Ele contou o final do filme antes. Isso chama uma coisa, né? Sintonia, eu acho, né? A gente se sintoniza. Tavinho, fala um número de 1 a 6. Número 4. Vai lá. Oh, vem aqui buscar o pessoal te conhecer aqui, por favor.
ganhador quem foi, não foi? Peraí, deixa eu pôr lá na frente. Não sabia. Apesar que eu vi que eu não vou. Gente, nosso querido amigo. Mandou aí pra todo mundo. Ó, ganhou um livro. Obrigado. Obrigada pela presença. Eu que viu? agradeço. É o Anderson, nós já falamos, é o Anderson, famoso de Pongaí. Ai. Teve bastante gente nova hoje na palestra, bastante mesmo. E duas em especial me chamou a atenção e eu queria passar o telefone do atendimento fraterno, tá aí na página, mas se estiverem me ouvindo é 14, o DDD 991573950, tá? A gente pode conversar mais por lá sobre os assuntos que vocês quiserem. A gente se põe à disposição para um bate-papo, para um atendimento à distância. E se você puder até o centro onde mora fazer o atendimento fraterno também. 5 comentários que isso não valeu. Lógico, valeu, né, gente? Ó, Inclusive a Ribeira. a espiritualidade é que manda aqui, tá valendo. Tá vindo, depois você olha os comentários, todo mundo aproveitou bastante o tema, especialmente, acho que duas mães ou uma mãe que perdeu um filho faz pouco tempo e ela está encontrando consolo na doutrina. Então, eu digo, assim, a gente tem várias palestras, mas essa palestra foi especialmente consoladora. Vai estar disponível no YouTube daqui a pouco, né? Então, dá para rever, ouvi-la quantas vezes for necessário. Eu sempre recomendo ouvir de novo, porque às vezes, por ser a primeira vez, a gente acaba se perdendo um pouco. Ouve de novo. Como o Tavinho disse, é só por um breve momento uma separação, a dor, né? Então, a gente tem muito para fazer aqui e nós estamos aqui para conseguir ajudar essas pessoas que realmente sofrem com a perda de seus entes queridos, que é difícil. Mas como o Tavinho nos falou hoje, só por um momento, nos reencontraremos. Eu queria agradecer primeiro o Tavinho, o Anderson, muito obrigada pela presença. Queria agradecer a todos da internet que nos ajudam, nossos amigos respondem, a todos que são vindo a primeira vez, muito bem-vindos. Amanhã tem estudo do Livro dos Espíritos, às 8 horas, ficam todos convidados. Também é ao vivo, tá? E depois o Ale coloca o material na página, a pergunta que vai ser, dá para acompanhar. Como a gente vai fazer então um passo coletivo, pediria que a todos ficassem acomodados, confortavelmente, a todos os amigos que nos acompanham. Se vocês quiserem colocar um copinho de água aí do lado, para que seja fluidificada essa água. Eu queria pedir especialmente hoje por pessoas que estão no hospital, pessoas que sofreram acidentes, pessoas que estão em estados críticos, que Deus, na sua imensa misericórdia, assista-os, né? Que Jesus os visite nessa hora. Então pedimos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, esse irmão que nos ampara, nos socorre, no momento em que achamos que estamos sozinhos, é que nós não conseguimos vê-lo, mas ele está ali, nos levantando, nos amparando, nos abraçando, com um imenso amor. Que a gente consiga entrar em sintonia com esse amor pleno, agradecendo sempre pela oportunidade da vida. Jesus, eu peço nesse instante que aqui nesse ambiente fluidifique a água, coloque o remédio para que todos necessitam que a tomem. Aos nossos amigos que estão assistindo, também fluidifique a água, colocando o remédio necessário para as dores da alma,
para as dores do corpo físico, restabelecendo suas células, restabelecendo a saúde, restabelecendo também um bom ânimo, a alegria de viver, entendendo que se passamos por dificuldades ou tristezas é para nosso aprendizado. O Pai nunca nos abandona, sempre, sempre, o que nos acontece de bom ou de ruim é para o nosso aprendizado. Nunca, nunca é para que nós nos sintamos tristes ou abatidos. Por um momento até a gente pode ficar nessa situação de abatimento, de tristeza, mas tenhamos coragem e fé em Deus, sabendo que Ele não nos abandona. Senhor, leve o conforto a todas as pessoas que estão nos ouvindo neste momento, os seus emissários de luz, os espíritos que trabalham em nome de Jesus, que visite os lares de todas as casas dessas pessoas que nos ouvem. Leve paz, leve amor, leve o amparo necessário, a força para o que acontece em nossas vidas, para que enfrentemos com a fé em Deus. Senhor, também peço que leve a paz, amor, saúde a todos que estão no nosso pensamento agora. Aquela pessoa que não pôde vir, aquela pessoa que está doente, aquela pessoa que está com problemas familiares, as pessoas que não têm emprego, que não se desesperem, coloquem suas vidas na mão de Deus, que Deus sabe de todas as coisas. Agradecendo, Senhor, sabemos que o Senhor nos doou com tanta paz, tanta energia positiva. Agradecidas que somos a Jesus, nosso Mestre, aos amigos espirituais e principalmente a Deus, nosso Pai. Obrigada por mais essa noite. Obrigada, Senhor. Que assim seja.